O que é o pensamento? Assim, eu quero tratar com você sobre a compreensão do pensamento. Por que será que é tão importante essa compreensão do pensamento? Compreender o que é o pensar. E é essa pergunta, o que é o pensamento? Porque isso tem uma grande relevância para todos nós. Observe que a nossa vida psicológica, ela não é outra coisa a não ser a vida do pensamento. O movimento do pensamento é algo muito íntimo de sentimentos, emoções e sensações. É fundamental a compreensão de todo esse movimento interno em nós, que é o movimento da consciência. Aquilo que nós chamamos de consciência é esse movimento de estar ciente, ciente de algo, de alguma coisa, ciente da experiência. E isso implica naturalmente na presença do pensamento. Nós só podemos estar cientes em razão da presença daquilo que está ciente. Aquilo que está ciente e aquilo do qual está ciente são um só movimento. A isso que nós chamamos de consciência. E essa consciência implica em memória. Quando você fala de uma experiência, está falando de uma consciência de algo que conhece. Tudo que você conhece é parte da experiência, que é parte da memória, que é parte do pensamento. Então, quando nós falamos aqui de consciência, estamos falando de consciência da mente, consciência do pensamento, da experiência e do conhecimento. Eu só posso estar consciente daquilo que estou ciente no reconhecimento. E esse reconhecimento está presente porque a mente, nesse processo, que é o processo de estar cônscio, está vivendo uma experiência. Depois essa experiência pode ser lembrada, recordada, descrita. Então, esse é o processo de estar consciente, é ciente da experiência. Isso termina sendo registrado. Isso registrado não é outra coisa a não ser pensamento, que depois é reconhecido como memória, como lembrança. Então, como é que nós funcionamos? Funcionamos com base no pensamento. Psicologicamente, esse sentido de consciência mental, como eu tenho chamado aqui, não é outra coisa a não ser um conjunto de memória, lembrança, reconhecimento, experiência acontecendo. A isso nós chamamos de consciência. Você tem consciência do seu nome. Você tem consciência sobre o que vê. Você tem consciência da sensação, da percepção. Isso é registrado no cérebro. E depois isso pode ser de novo reconhecido. Isso é consciência. Agora, vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. Tudo que você sabe sobre você não é outra coisa a não ser essa consciência que tem de si mesmo. E essa consciência que tem de si mesmo é memória, é lembrança, é reconhecimento. Isso é essa consciência do eu. Então, quando eu lhe pergunto quem é você, você responde eu, afirmando essa autoconsciência, que não é outra coisa a não ser essa consciência do eu. E essa consciência do eu se descreve. Eu sou. Aí você diz seu nome e conta a sua história. E tudo isso é o movimento do pensamento.
Isso está presente nesse pensar. Quando o pensamento se apresenta, você tem o pensar. Nesse pensar, o movimento se mostra. Eu me refiro a esse movimento do pensamento. Há esse reconhecimento que é essa consciência, essa autoconsciência. Essa é a consciência do eu. Assim, autoconsciência é a consciência de si mesmo, é a consciência do eu, desta ego-identidade. O que nós não perguntamos é se é possível a liberdade desta autoconsciência. Eu me refiro a estar livre desta autoconsciência, de se libertar desta autoconsciência, que é a consciência do eu. Nós confundimos esta autoconsciência, que é a consciência do eu, com a verdade sobre quem somos. Essa é a verdade sobre quem somos nesta crença de autoconsciência, neste reconhecimento do pensamento, que é memória sobre o nome, sobre a história deste personagem. Então, quando eu me refiro a mim mesmo, eu próprio, isso é autoconsciência? Essa é a consciência do eu? É essa autoconsciência que a pessoa tem sobre o que ela acredita ser ela própria? Como ela se vê? A pergunta é: há algo além disso? Além desse senso de autoconsciência, desse sentido do eu, desta ideia que fazemos sobre quem somos? Há algo além disso? Isso precisa ser investigado. E é isso que estamos investigando aqui dentro desse canal. Na verdade, estamos colocando para você como um desafio descobrir aquilo que eu tenho chamado de real consciência. Não essa consciência do eu, essa autoconsciência, essa consciência que se refere a si mesma como eu próprio, eu mesmo, eu. Aqui eu me refiro à real consciência, a algo fora desta consciência do ego. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Estamos trabalhando isso aqui juntos com você. Aqui estamos descobrindo como olhar para isso, aprendendo a estar ciente disso. E isso, com certeza, irá revelar algo fora dessa autoconsciência, que é a consciência do ego, que é a consciência desse mim. É a isso que alguns chamam de o despertar da consciência, porque aqui se refere a esta real consciência, aquilo que não é mais essa consciência egóica, essa autoconsciência, essa consciência mental. Então aqui estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu, do ego, desta autoconsciência. A constatação desta real consciência, dessa verdadeira consciência de ser, que não está separado da vida, da existência, de tudo. Assim, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesses encontros é descobrindo esse aprender. Aqui é o aprender sobre nós mesmos. É o aprender e a arte da meditação. Esse é o assunto aqui. Nós precisamos descobrir o que é o pensamento, como ele se move, o que acontece, o que é esse eu, o que é essa autoconsciência. Quando você observa claramente, percebe que está ciente a partir desse eu, de sua experiência. Então, quando você está ciente de suas experiências a partir desse eu, é a isso que nós chamamos de autoconsciência. A pergunta aqui é: haverá alguma coisa além desta autoconsciência que estar ciente a partir desse eu? Toda a nossa ciência da experiência no momento está ocorrendo a partir desse eu. Então, estou ciente de estar falando, estou ciente de estar ouvindo, estou ciente de estar vendo.
Estou ciente de estar sentindo, ciente de estar pensando. Então nós carregamos sempre, basicamente, essa autoconsciência. Então há esse eu que observa o que pensa, esse eu que observa o que diz, esse eu que percebe o que percebe, esse eu que sente aquilo que está sentindo. Então, há sempre a partir desse eu, desta autoconsciência, uma ideia básica de um eu dentro da experiência, mas naturalmente se separando para viver a experiência, ciente da experiência. É isso que nós chamamos de autoconsciência. E isso não é outra coisa a não ser a consciência do ego, a consciência desse mim, dessa pessoa. Aqui nós estamos trabalhando esse aprender sobre esta autoconsciência. Quando nos aproximamos desse aprender sobre essa autoconsciência, e aqui aprender sobre essa autoconsciência não é adquirir experiências, memórias, conhecimento sobre essa autoconsciência, mas é se tornar ciente de como esta autoconsciência funciona. E quando nós nos tornamos cientes disso, começamos a perceber que há esta separação entre esse que observa e aquilo que é observado, que há esta separação entre o pensador e o pensamento, entre esse sentimento e esse eu sentindo isso, entre essa sensação que aparece e esse eu separado. A pergunta para você é: você já olhou isso de perto? Isso é assim mesmo? É verdade que existe esse pensador pensando, esse que sente, sentindo, esse que fala, falando? Nessa ação, é verdade que existe esse autor, que é o realizador da ação? Há essa separação entre pensador e pensamento? Entre aquele que sente e o sentimento? Entre aquele que fala e a fala acontecendo? Entre aquele que escuta e o escutar acontecendo? Há essa separação? Na ação há uma separação entre a ação agora, aqui, acontecendo, e esse fazedor? Há essa separação? Ou essa separação é algo que acontece como uma memória, uma lembrança? Logo depois da ação. Percebem o que estamos dizendo? A fala está acontecendo. É logo depois da fala que o pensamento diz: eu disse isso. Eu quem? Há uma separação entre a fala acontecendo e o falador, entre a ação acontecendo e o fazedor, entre o pensamento agora, aqui acontecendo, e o pensador. Há essa separação? Notem como é ilusório
aquilo que nós chamamos de autoconsciência, se colocamos essa expressão com esse significado, que é estar ciente do que acontece, tendo ciência de si mesmo, o que é esse mim, esse si mesmo? O que é esse eu? Qual é a natureza e estrutura do pensamento? O pensamento, ele é só uma coisa, ele é uma ideia. Todo pensamento é uma ideia. Uma ideia é uma única coisa, é uma memória. É uma memória que aparece agora, aqui, em razão de um estímulo neural ou psicológico. Você vê uma cena, seus olhos observam algo, você vem caminhando pela rua e você se depara com uma árvore. E naquele instante, o cérebro reage, é uma reação neural. Bastou a presença da árvore ser vista e o cérebro traz de forma automática, mecânica, reativa, uma memória. Isso é uma reação neural. Aquela árvore lhe faz lembrar de uma árvore que você tinha na sua casa quando era criança. Agora você casou, tem sua família, mas quando era criança você tinha uma árvore daquela no seu quintal. Ou você vem caminhando pela rua e vê um cachorro e de imediato dispara uma quantidade de memórias, de lembranças, de reação, de pensamento, que é memória, sobre um cachorrinho que você tinha quando era criança. A memória psicológica já é a memória da cultura, da sociedade onde você foi educado, da tradição de família, dos ensinamentos religiosos que você recebeu na infância. Uma coisa de cultura, de condicionamento, de propaganda. Essa memória psicológica tem a ver com esta lembrança de coisas que estão aí guardadas em razão da propaganda que você vem recebendo desde a infância. O condicionamento da cultura, da sociedade, do mundo, tudo isso faz parte desse acervo, desta memória, deste pensamento que reage. Então temos uma reação psicológica em razão desse condicionamento e temos a reação neurológica em razão do contato com a experiência dos sentidos. Assim, o pensamento é apenas o passado, a lembrança, a memória que reage quando ocorre o estímulo. O cérebro reage e traz esse pensamento. Não há esse elemento chamado pensador, é apenas o pensamento, nessa lembrança da infância, é só a lembrança se processando nesse cérebro. O que temos aqui é que o pensamento cria a ideia do pensador. Ele cria uma separação. Uma parte dele se separa para dizer: estou me lembrando, estou pensando sobre isso. Mas isso é só um pensamento. Dentro do mesmo processo de reação de memória, uma coisa mecânica, cerebral, uma reação
há um estímulo que chamamos de pensamento, não há o pensador, esta reação emocional a um estímulo traz uma emoção, não tem alguém emocionado, tem a emoção, uma agitação psicofísica no corpo. Nós temos a ilusão, a crença de alguém presente nessa emoção. Esse eu é só o pensamento? É só o pensamento se separando para dar continuidade à ilusão de um experimentador, no caso de um pensamento ou de uma emoção ou de uma sensação. Tudo isso é reação da memória. Nessa estrutura, nesse corpo-mente, nós carregamos a ideia, a ilusão de uma identidade presente, agora aqui, nessa experiência, nesse sentir, nesse pensar. Acompanham isso? Então, essa assim chamada autoconsciência, tudo isso ainda é parte do pensamento? É uma construção do pensamento. Assim, nossa estrutura psicológica ela está assentada no pensamento. É fascinante ter uma aproximação de si mesmo e observar esse movimento do pensamento em si próprio e se tornar ciente desse movimento do eu. Então você está aprendendo sobre esse eu, estudando a si próprio, percebendo suas reações, como você reage, como esse mecanismo, esse corpo-mente reage a estímulos. Estamos nos tornando cientes de como estamos reagindo às sensações, às percepções, ao tato, à visão, à audição, a uma fala, a qualquer estímulo externo e também interno, trazendo essas memórias psicológicas, essas lembranças psicológicas. Assim, quando nos aproximamos e olhamos para esse movimento, estamos nos aproximando da verdade do autoconhecimento, da compreensão de nós próprios, desta autoconsciência. Nesse momento, nós paramos com essa ilusão, porque percebemos que não há separação entre o pensador e o pensamento, entre o experimentador e a experiência, entre a ação e o fazedor. Quando paramos com isso, porque de fato não é real, quando eliminamos esta divisão, essa separação, esse sentido de alguém que gosta, que não gosta, que está lutando contra esse sentimento porque ele é ruim, ou se agarrando a esse sentimento porque é bom. Quando esse tipo de reação condicionada do eu começa a ser visto, ficamos apenas com aquilo que está acontecendo agora, essa simples e direta reação de memória, de pura experiência, sem o experimentador, sem o observador, sem o eu. Então, esse aprender sobre nós mesmos nos dá a base real, verdadeira, para a meditação. Por isso eu tenho chamado de real meditação, porque sem isso não há real meditação. Fechar os olhos, cruzar as pernas, cantar um mantra, colocar uma música suave, isso não é real meditação? Nesse momento você
se acalma, se tranquiliza. Isso lhe dá uma ajuda interna, terapêutica. Isso relaxa, desestressa. Mas isso não rompe com esse condicionamento psicológico, isso não rompe com essa ilusão do eu, nesta autoconsciência, nesse sentido de separação. Este sentido de separação é a dualidade, eu e o não eu, o pensador e o pensamento, eu triste em razão da tristeza, eu alegre porque algo me deixa alegre, algo me deixa triste, a mim, a esse eu. Então tudo isso é visto. Então, ao fim desse experimentador, desse pensador, desse alegre, desse triste, desse sofredor, e isso é algo muito importante, porque quando não há esse sofredor, não há espaço para a identificação com a experiência que sustenta esse sofredor. Eu me refiro a essa experiência chamada sofrimento. Não há nenhum sofrimento sem o sofredor. Isso é o fim para o sofrimento. Isso também é o fim para o pensamento. Aqui eu me refiro a esse pensamento de condicionamento psicológico, a esse formato de pensamento que lhe dá a ilusão e sustenta a ilusão desse eu como uma entidade separada da vida, do mundo, do outro. Então isso é o fim para o pensamento, porque não há mais a ilusão de um pensador para sustentar essa experiência chamada pensamento. Isso é o fim para esta tristeza, porque não há o triste. Percebam o truque desta autoconsciência, percebam o truque do próprio pensamento. Ele está construindo essa identidade para se sustentar nessa experiência. Isso é muito importante para esse eu, para esse pensamento que se separou para dar continuidade a si próprio em nome de uma entidade, de uma identidade que não é real. Notem como isso é importante. Todo o seu sofrimento é o sofrimento desse eu, mas esse eu só se sustenta sofrendo porque não há esta ciência da verdade, desta dualidade. Você não está ciente do movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção. Você está sempre se confundindo com esse pensamento, essa percepção, essa sensação, colocando nisso uma identidade. Isso ocorre em razão desse movimento, que é o movimento do eu, que é o próprio movimento do pensamento. Esse eu precisa dessa continuidade nesse tempo. Esse tempo, que é o tempo da continuidade do eu tenho chamado de tempo psicológico. Observe que você sempre está pensando, e esse pensamento que você está pensando é algo que diz respeito ao passado ou ao futuro. É assim que esse elemento, que é esse eu, que é o pensador, se perpetua, tem sua continuidade. Ele está sempre se alimentando de imagens
que são memórias, lembranças, que ele projeta no futuro que ele idealiza, ou no passado, que ele diz ter vivido. No futuro que ele deseja viver, ou que ele teme que venha a acontecer, porque pode ser de desejo ou pode ser de medo. O seu medo do futuro é o medo de alguém, nesse tempo psicológico, que é esse medo do amanhã, de que algo venha a voltar a acontecer, ou que possa acontecer a esse você, a esse mim, a esse eu. Esse é o tempo psicológico, é o tempo do ego, é o tempo desta autoconsciência. Então, ou estamos no futuro ou estamos no passado. Então, há medo do passado, há medo do futuro, há desejos agora com relação a imagens de memória do passado. Então, vivemos sempre desejando a continuidade do passado, da experiência que não terminou. Vamos olhar para isso juntos aqui. O sentido do eu é uma falácia? É uma ilusão? Não há nenhuma identidade presente agora, aqui? Assim, presos a esse movimento do pensamento, sentimento, emoção, sensação, colocando uma identidade na percepção, presos nesse movimento, estamos sempre dando continuidade a essa autoconsciência, que é essa consciência egóica, como eu tenho chamado, que é essa consciência do eu. Essa é a ilusória consciência, é a ilusão da identidade, a ideia de uma identidade presente. É o eu. Quando nos aproximamos para observar, então há essa verdade, a compreensão daquilo que se passa dentro de cada um de nós, o que o pensamento está construindo. Então você pode ver em si mesmo a inveja, o ciúme, o aborrecimento, a contrariedade, a raiva, os inimigos, os amigos, aqueles que você ama e aqueles que você odeia, aqueles que você quer perto e aqueles que você quer bem longe. Você começa a ver o truque desse ego, desta autoconsciência, percebe que tudo isso está sendo produzido apenas pelo pensamento, são reações da memória. Esses amigos, esses inimigos, são imagens que você tem, que são apenas crenças que você tem sobre essas assim chamadas pessoas que você acredita existir. Está dentro do seu mundo psicológico, dentro desse falso eu. Essas assim chamadas pessoas estão dentro dessa ilusória realidade desta pessoa que você acredita ser. Você tem uma imagem de si mesmo e você tem uma imagem do mundo, tem uma imagem de lugares, tem uma imagem de pessoas. E está lidando com esse mundo, esses lugares e essas pessoas a partir desse senso de separação, de dualidade. Então você está num estado de inconsciência, que nós chamamos de autoconsciência, de sonho, que nós chamamos de estado de vigília. Esse estado que nós chamamos de vigília, que é o estado de autoconsciência, que é essa autoconsciência no eu, esta autoconsciência no eu, nesse próprio eu, é o estado de sonho.
É um estado de sonho semelhante ao que você tem à noite. Só que à noite, enquanto você dorme, você sonha. E ao acordar, percebe que é um sonho. Aqui você acha que está acordado e não consegue perceber que está sonhando. Sonhando sua história, sonhando seu mundo, onde nesse seu mundo tem lugares, tem pessoas, e tudo isso são construções do eu. Então, a vida dentro desta condição psicológica de sonho é, na realidade, uma vida de conflito, de contradição, de sofrimento, de desejos, de medos, porque você não está ciente da realidade que está além do eu, além desta autoconsciência, desta egoconsciência, desta consciência mental. Tudo que nós conhecemos é esse estado de vigília, e nele estamos à procura de amor, de paz, de felicidade, de cumplicidade, de companheirismo, de completude em realizações externas, em relacionamento com pessoas, em relação com a vida, em relação com o mundo, e tudo isso está ocorrendo, transcorrendo dentro desse sonho. Aqui o convite é para o despertar da consciência. Agora nós estamos mais falando desta consciência egóica, desta consciência mental, desta autoconsciência, desta dualidade, desta separação, desse eu e a sua experiência, eu e o seu pensamento, eu e o seu medo, eu e o seu desejo, eu e a sua preocupação. Essa cisão é o problema, essa dualidade é o problema. Isso tudo está dentro do sonho. Estamos agora falando aqui para você da realidade desta real consciência, de algo além do eu, e, portanto, além desse tempo que é passado, presente e futuro, nesse sonho desta autoconsciência, que é a consciência egóica. Estamos falando da realidade do seu ser, aquilo que é atemporal, que está fora do tempo, que se revela agora como sendo a única realidade presente. Assim, o despertar da sabedoria é o despertar da visão de Deus, da verdade sobre a felicidade, da verdade sobre o seu ser, da verdade sobre Deus, da verdade sobre o mundo, sobre o outro, sobre a vida. Quando não há mais a ilusão desse eu, nesse sonho de um mundo muito particular, desse conjunto de memórias, lembranças, doces e amargas, alegres e tristes, felizes e infelizes, nessa ilusão de ser alguém. Então, esse despertar da realidade de Deus é o despertar do seu ser. Alguns chamam de iluminação espiritual, a verdade divina se mostrando agora, aqui. Esse é o nosso assunto aqui dentro do canal. Nós temos algumas playlists mostrando isso, aprofundando isso aqui com você. Além disso, nós temos encontros online, encontros presenciais, também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Aqui no vídeo, na descrição, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Você entra no grupo e toma conhecimento do que está acontecendo. Valeu pelo encontro e aí fica o convite. Até a próxima. Se você escuta um pássaro, a ideia é que você está presente nessa experiência. No entanto, não há o ouvinte e a experiência, o som. Essa divisão, essa dualidade não existe.